Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, está no ar mais um Viver Plenamente, iniciando o mês de abril, alusivo ao dia 7, que é o Dia Mundial de Promoção à Saúde. Para falar sobre o assunto, eu escolhi um casal que resolveu promover a saúde entre eles, a Cris e o Jorge. O Jorge é determinado, comunicativo, companheiro, calmo, maleável e simpático. E a Cris, perfeccionista, criteriosa, dedicada, carinhosa e muito criativa. Vamos contar um pouquinho a história de vocês, Cris e Jorge? Vamos Pode lá. ser? Vamos fazer uma coisa bem descontraída hoje para o pessoal entender um pouquinho dessa história, como é que começou. Como é que vocês se conheceram? Então, nós conhecemos uma rede social chamada Badoo. Hoje não sei Ainda se não existe. tinha o Tinder, Não era o tinha Badoo. Tinder. Hoje não eu não tinha. sei se É ainda do existe tempo o do Badoo, Badoo. mas nós se conhecemos. Bom, eu dei um oi uma certa noite para a dona Cristina. 3 meses depois eu recebi resposta àquele oi. E daí a gente começou a conversar. Na primeira conversa que nós tivemos, ela me chamou de arrogante. Bom, e daí não adianta, né? Aquela conversa começou às 11 horas da noite, a gente foi parar às 6 da manhã conversando. Como ele é muito determinado, cá estamos 11 anos juntos. E tu, perfeccionista? Não, e valorizar, né? Valorizando. E vocês dois têm umas histórias bem legais assim de profissão também, né, Cris? Você é professora do município, isso? Município atualmente de Novo Hamburgo e Estância Velha. E Jorge? Sou Então, marceneiro, né? Tenho uma fábrica de móveis, deck, pergolados e temos mais alguns outros empreendimentos que já temos e que estão à vista, né? E que a gente vai falar no final do programa certeza. para deixar no suspense no ar, Isso. para o pessoal nos acompanhar aqui e entender como é que surgiu essa história também. E vocês dois, então, né, tinham uma história também com a questão de cuidados com saúde. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar. Casal que se harmoniza, né, nos cuidados com a saúde, nos cuidados um com o outro, fica junto. Com e está aqui certeza. a prova disso. verdade. Cris, Jorge, vamos colocar as imagens de apoio que eu acabei de passar aí para o pessoal da Vale TV. Mostra uma foto de como é que eles eram. Tá, ele já vai colocar aí. Né? Os dois tinham excesso de peso. Muito. Como é que é essa história? Na Como verdade, é que foi? assim, Quando eu conheci a Cristina, ela pesava o que ela está pesando hoje. Eu conheci a Cristina magrinha. Tá. Mas como o Jorge gosta da cozinha, gosta de preparar comida, Pegou a mulher pelo estômago. peguei a mulher a família inteira pelo estômago. E daí a Cris, né, desde a minha adolescência, eu já vinha num crescente meus pesos, né? Então, quando eu conheci a Cris, eu pesava 136 quilos e a Cris na faixa dos 70 quilos, né? 68, 70. E comendo cada vez melhor, a gente chegou aos 164,5. E eu 138 quilos. Muito Dobrou. rápido, assim. Uma questão, assim, o aumento, o ganho de peso foi, assim, considerável, assim. E foi gradativo. Tanto que nós passamos esse período e nós não percebemos. E hoje a gente olha para as fotos e a gente, nesse período que nós estávamos ganhando peso, nós Vocês não perceberam? Não, e a gente não Aquilo se via. foi indo Não, e a por gente- mau hábito alimentar, talvez por falta de exercício. Como é que foi isso? Muita reunião de amigos, muita bebida, essa questão de relação com a comida muito afetiva, então do tipo assim, tudo era motivo para comer e de fato comer errado, não praticávamos exercícios, né? Realmente assim, tínhamos uma vida sedentária, né? Vida sedentária no qual era entrar no carro, né? Se deslocar de um lado para o outro, casa de amigos. Nós não olhávamos
porque a gente também não sentia necessidade. A gente só veio sentir essa necessidade quando... Veio algumas comorbidades, né? Problemas de saúde. Então, a gente teve... Começou comigo, né? Primeiro, né? Questões de coluna, hipertensão, tive questões nas articulações que comprometeram, trouxeram dormências, enfim. E aí eu fui, então, procurar profissionais e eles disseram, bom, eu acho que tu vai ter que ter aí uma decisão de achar, ou tu me entra numa dieta, uma reeducação alimentar, né, severa, e realmente tu precisa ter essa perda considerável de peso em função da tua saúde, ou então realmente tu vai cada vez comprometer muito mais. E aí então, conhecendo uma colega de faculdade na época, então ela trouxe essa questão que ela tinha feito. E inicialmente eu vou te dizer assim, ó, que nós, quando ela tinha feito a reeducação, ela já tinha partido para a bariátrica. Ela fez com a bariátrica. Com a bariátrica. Porque ela tinha tentado também essa questão da reeducação, de dietas, enfim, e foi o que nós tentamos por um período quando a gente começou a perceber esses problemas porque a gente não percebeu os problemas de saúde, logo passamos para decisão, no caso eu primeiro, né, para a decisão da bariátrica. A gente foi tentando várias estratégias, a ponto que não deu certo. Não deu certo e cada vez a gente virava mais sócio da farmácia, né? Porque é verdade. Tomávamos relaxante muscular 3, 4 ao dia, daí já vinha os remédios para o estômago, porque daí já estava afetando o estômago e cada vez... Efeito colateral, né? Sim, cada vez estava ficando pior, né? Cada vez assim... Só que a crise começou a ter consequências mais cedo, né? As consequências começaram a aparecer mais cedo. Nossa, pressão alta que eu nunca tinha tido. Eu não conseguia, eu passava o tempo todo e eu já tinha naturalizado a ideia de que tomar comprimidos para dor, isso fazia parte do meu dia a dia, assim como comer. Então, assim, a minha mochila de escola era cheia, tinha uma necessaire só de remédios. E aí, então, foi quando depois de tentativas fracassadas, né, a gente fez o quê? Eu fui, então, procurar esse apoio que nós temos, então, e aí, pelo SAL. Então, pelo meu convênio, cheguei até o SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Obeso. Isso em 2019. Né? Isso é recente, né? 2019 para 2023, não é tanto tempo assim. Isso deve ter sido por abril de 2019, quando a Cris procurou. E aí, então, fui lá e vamos começar. Só que era época de período de término de semestre de faculdade, né? Enfim, eu tava TCC, aquela coisa toda. Eu pensei, caramba, né? Vou lá, vou conseguir. Eu tenho um problema muito sério de desistir das coisas. Eu dou conta de tudo e o pior de tudo que eu tenho que fazer, o melhor, né? E aí isso me exige muito. E nesse primeiro contato que foi tido com a equipe do SAL lá, para encaminhar a bariátrica, eu fui muito contra isso. Eu dizia para a Cris, o que tu vai fazer lá? Imagina, vai morrer na cirurgia, sabe? Olha os problemas que vai ter. Que nós pesquisávamos na internet e os vídeos que a gente encontrava na internet era só de desgraça. Mas fomos na reunião, fomos lá no primeiro encontro e a Cris deu andamento às consultas. Ela foi a primeira a fazer a operação. Sim, a Cris depois foi você, isso, né, a Cris faz 2 anos e 6 meses que fez a cirurgia já. E aí fui, então, comecei todo o processo, enfim, de exames, de acompanhamento com o profissional, e que isso é bem importante, porque se tu não tem um passo a passo, simplesmente tu decide, isso a gente pode falar mais adiante, essa questão da importância da equipe, do olhar da equipe multiprofissional, porque realmente tu acaba, se tu não é levado a sério isso pode comprometer inclusive o resultado que a gente tem ao longo prazo, assim. Porque a cirurgia bariátrica, ela é um método invasivo, ela não é algo assim
não é um milagre. Não é algo que a gente poderia dizer que é natural. Tem que ter complementos de vitaminas, fácil, tem que ter toda uma adaptação. A mudança do hábito, ela vai ter que acontecer igual. O Dr. Carlos de Lemburg, ele comenta assim que a bariátrica ela é apenas um instrumento que ajuda o corpo a entender que a pessoa está passando por uma mudança no hábito alimentar, né? Tá mudando os seus hábitos. Então é uma pequena ferramenta, porque todo o trabalho mesmo, quem faz é a pessoa que faz, né? E é muita mudança de comportamento, né? Sim, ela é muita mudança. Porque não basta só a... Porque assim, ó, Aline, mudança de comportamento nós temos a todo momento e a gente é muito cíclico, né? Então a gente acaba períodos e a gente faz essa mudança, né? Motivada por alguma coisa ou por alguém. E essa atitude que a gente precisa tomar, a gente precisa incorporar ela de fato, né? Porque senão a fragilidade que isso toma, essa proporção, compromete o teu objetivo. E daí não tem como. Aí eu fui, fiz todo o acompanhamento, tudo direitinho, fiz a bariátrica e aqui estou, né? Jorge ao meu lado. Mas vamos ressaltar ainda que em 2019 a Cris começou a preparação para a cirurgia. Sim. Né? Isso é bem interessante de nós ressaltarmos. São 3 dias de dieta líquida para se preparar para a cirurgia. No primeiro dia, então, no sábado, eu saí para trabalhar e a Cris ficou em casa se preparando. Mas como a Cris estava naquela função do TCC, ela realmente não tinha se preparado para essa cirurgia. Eu só fui dizendo sim. Ela só ia aceitando. E a Cris tem um problema muito grande de deixar alguma coisa de lado quando ela assume. Então, para ela não cumprir, isso mexe muito com ela. Então, eu cheguei em casa de meio-dia, ela estava num desespero. E eu vou ficar sem chimarrão, eu não vou conseguir. Termina, Cris. Cancela, não vai fazer. Prática. Eu não queria que ela fizesse mesmo, né? Bom, ela desistiu mesmo, então, nessa primeira vez, na segunda de manhã, quando ela ligou para o Dr. Carlos, então disse que ela não iria fazer essa cirurgia. Mas a gente foi para a praia, aproveitou, engordou o que podia engordar mais, que foi onde a gente chegou aos nossos extremos, nosso peso. Início de março, o pessoal do SAL entrou em contato com a Cris, dizendo que ela ainda tinha um tempo de carência para dar andamento na cirurgia. Daí a Cris falou para eles o seguinte, que ela ia tentar, mas ela não garantia que ela iria fazer a cirurgia. Só que daí estourou a pandemia, né? E daí já queriam, a operação seria logo em junho, né? Em junho. Mas, como a Cris se determinou, ela fez essa dieta dos 3 dias 3 vezes antes, para ver se realmente ela iria De certeza, se realmente validar mesmo. Dia 16 de setembro, então a Cris operou, fez a cirurgia bariátrica. E lá na sala de recuperação já, Jorge, faz a cirurgia também. Nem pensar, Cristina. Nem pensar. Se um dia eu decidir fazer, eu vou te avisar. E daí a Cris foi para casa e... Respeitei, porque isso é aquela coisa. Cada pessoa tem seu como tempo, eu acabei né? de dizer, tipo, a decisão que a gente toma, essa atitude tem que partir de ti. E ela tem que estar bem firme, né? E resolvida. E aí tá bem, não vou, não quer. Mas durante este processo, mesmo ele sendo contra de aderir isso para ele foi muito parceiro em tudo, Aline. Desde o preparo dos meus caldinhos, porque a gente tem aquela dieta, o pós, né? A gente tem aquela questão do tipo, nós passamos, depois do pós, a gente passa até 5 dietas, até chegar ao sólido novamente. E a primeira é muito restrita. Se eu tivesse hoje que sinalizar alguma coisa de questões assim que foram desconfortáveis para mim nesse processo, foi essa adesão à primeira dieta, que bem são 15 restrita. dias. Bem restrita. O intervalo delas e ela nossa, ela tem, eu não ia dar, foi
Olha, eu vou dizer, Foi obrigada. Meu Deus, É que na verdade tu não tem Praticamente. alternativa. Tu não tem tem, alternativa. Ou tu faz, ou tu faz. Isso, a nutricionista te passa o cardápio, as sugestões e tu tem aquilo. Não tem como tu substituir. Então, se na primeira tu não te adaptou, tu já complicou a vida. Né? Então, mas daí a Cris, eu comecei a preparar os caldinhos para a Cris e tudo certo. Mas eu tinha muita vontade de comer. Eu tinha vontade, porque eu ainda aquela... Então, entende-se que a obesidade é uma doença. E ponto. A gente vai ter a cabeça de gordinho a vida toda. Tu precisa te disciplinar. Temos. Tu precisa te disciplinar. Ok. E mudar o comportamento. Segura aí, gente. A gente tem que fazer um intervalinho. Em seguida, a gente volta com esse bate-papo aqui sobre cirurgia bariátrica e de casais que se cuidam e promovem a saúde juntos. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente deste mês, falando sobre promoção de saúde. E casais que malham e se cuidam juntos, permanecem juntos. Aqui a gente tem dois grandes exemplos, o Jorge e a Cris, que vieram compartilhar conosco essa história linda que eles têm. Parecem outras pessoas. Eles trouxeram as fotos deles do antes e depois da bariátrica e estamos falando hoje então de promoção de saúde. Jorge, tu estava falando no intervalinho sobre a questão da criação de um grupo de WhatsApp e um grupo de apoio que as pessoas dão entre elas em situações como a que vocês passaram de cirurgia, porque geralmente a gente vê muita notícia trágica, a pessoa fez bariátrica, não deu certo, pegou uma infecção, deu uma bactéria no intestino, a gente vê às vezes só notícias negativas. E aqui a gente tem dois casos de sucesso e vocês fizeram e ambos puderam, né, um ajudar ao outro até que tivesse uma plena recuperação. Sim. Bom, vou começar um pouquinho antes então. Quando eu decidi em dezembro de 2021 fazer a cirurgia bariátrica, depois de uma consulta com um traumata, onde ele me constatou que eu com 37 anos, eu tinha a coluna de uma pessoa de 70, que ou eu perdia drasticamente peso ou eu iria para uma cirurgia de coluna. Bom, eu não pensei duas vezes e demos encaminhamento na bariátrica. Entre a bariátrica e a coluna, bariátrica primeiro. Sim, com certeza fui para a bariátrica. Mas quando eu dei esse passo, eu realmente internalizei que, sabendo da história da Cris, de todos os passos, que eu precisava realmente seguir, né, querer fazer mesmo. Então, dei os encaminhamentos no plano de saúde. Em 7 de abril de 2022, eu dei entrada no SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Paciente Obeso e Metabólico aqui de Novo Hamburgo. Que é o mesmo serviço que a Cris passou. Isso, é o mesmo serviço com o Dr. Carlos e a equipe dele. E na primeira consulta que eu já tive com a nutricionista, ela me colocou algumas coisas que eu precisaria mudar na minha vida, na minha rotina alimentar, né? Algumas coisas que eu provavelmente não iria mais comer, que eu teria que deixar de lado. Bom, dia 15 de abril
logo em seguida eu já parei de beber refrigerante, adorava um pastelzinho frito durante a tarde, já parei também. Incluí água na minha rotina, algo que era algo bem difícil, né, de acontecer. Tomar água era complicado. Porque ele tomava refri, só refri? Só refri. Comecei a organizar a minha rotina alimentar, os horários. Uma fotinho no retorno aqui dos dois. Sim. Ó. Um litrão de Coca-Cola, pizza, batatinha. Tudo. Bem saudável. E fui tendo uns atendimentos. Bom, só que junto com isso eu disse para a Cris, bom, vou fazer a bariátrica, mas vamos fazer algo diferente. Vamos compartilhar todo esse passo com o pessoal do Instagram. Vamos pegar nosso Instagram, montamos um canal no YouTube também para falar sobre a bariátrica. E comecei a relatar, não diariamente, o meu antes da cirurgia, mas de uma forma bem seguida, assim como estava andando. Dia 28 de junho, então eu operei, e daí sim, daí eu fiz um diário onde nos primeiros 60 dias, todo dia eu ia relatar como é que estava sendo o meu dia a dia. Diferente da Cris, que teve problema na dieta líquida restrita, que é a mais temida por todos. Resistência, na verdade. Isso, resistência. Eu já, com exceção da minha última refeição, no 15º dia à noite, foi tudo tranquilo. Só que eu inventei um caldinho de frango que não ficou legal. Mas enfim, era o último caldo. E foi tudo tranquilo. Tive toda a questão do meu acompanhamento com a equipe. Eu estava ansioso para voltar a trabalhar, porque a gente fica 15 dias afastado do trabalho. Até 15. Mas como eu trabalho no pesado, logo no início eu comecei a caminhar. E a gente tem a orientação de dar as caminhadinhas leves de 10 minutos. Na verdade, essa orientação de 15 dias do retorno é muito relativo de cada equipe profissional. Todas as orientações. Então, a nossa equipe, então, ela é muito tranquila para nos permitir esse retorno. Então, tirou os pontos, podemos até voltar para a academia. Mas isso é muito particular de cada equipe. Então, que de repente não fique uma coisa que seja regra, não. Mas, quanto esse retorno tirou os pontos, tu já pode retornar para o trabalho. Só que o Jorge começou a caminhar 1 hora, em vez dos 10 minutos. E o Jorge foi perdendo massa. Deu 10 dias, eu tirei os pontos, e daí sim, a gente foi para a academia, né? A gente, numa academia onde está mais familiarizada com essa questão da bariátrica, que nos passaram realmente um treino bem pesado mesmo, que é onde a gente fosse ganhar, focado nos músculos, né? Que realmente só musculação. E seguimos. Fiz com 3 meses eu fiz a minha primeira biopedância, onde eu constatei que eu tinha perdido 2,1 kg de massa e já havia perdido 38 quilos. Foi nesse que tu perdeu em 6 meses, que tu perdeu em 3, o que ele tinha que perder em 6. Em 6 meses. Nossa. Eu perdi muito rápido. Foi muito rápido. Isso, foi muito rápido. E daí o que acontece? A gente começou a compartilhar, então, cada vez mais frequente a nossa rotina. E daí a gente foi vendo que vinham muita gente nos perguntar, né? Muitas pessoas nos questionar, porque vinham a gente comendo, né? Comida assim, como é que eu vou dizer assim? Normal. Uma comida normal. Que a gente podia ter uma vida normal, sem restrição nenhuma, e a gente desmistificou aquilo que está pintado muito feio na internet. Que não dá mais para comer que não dá, antes, que tu não vai ter uma vida saudável, que tu não vai poder mais, tu vai ter que comer uma vida somente, tu vai ter alimentos só naturais. E na verdade, o Jorge, principalmente, que foi que gatilhou tudo isso, né, que trouxe esse movimento, eu acho que bem importante, né, essa cara nova de como que é um processo bariátrico, e que ele não é flores, e sim tem as questões que podem vir a dar problema, e isso foi uma das coisas que a gente conversou e conversa muito, e que lá
fatos e coisas de verdade. Então, se acontecer uma coisa bacana, beleza, a gente vai lá e retrata isso. Aconteceu uma coisa que não foi bacana, comi tal coisa e sei lá, excedi nisso, comi muito rápido nisso, também vamos para a internet falar nisso. Porque não é só... Porque a gente foi procurar e não tinha esclarecido para nós. Só tinham coisas ruins. Então vocês criaram também um canal de comunicação com o público que também buscava pela cirurgia. Essa ansiedade, esses medos, essas coisas, tanto que muita gente, foi o que o Jorge trouxe, caramba, tomou coragem. Isso é muito tranquilo, vocês estão trazendo, é de verdade isso? E pessoas, Aline, a nível de Brasil, assim, do tipo, caramba. Sim, eu vi a quantidade de seguidores que vocês têm. Caramba, assim, isso é verdade mesmo? Vocês comem isso, né? O que vocês postam, vocês agem? Sim, é de verdade. Cris e Jorge é de verdade, é isso. O que a gente faz, o que a gente come. E aí a gente começou a perceber o quanto a gente estava ajudando esse pessoal. E a gente não tinha se dado conta disso, né? Não e tinha. O quanto isso é benéfico também para a autoestima. Nossa, com certeza. Na não verdade, só de quem busca e de quem vê vocês. Acho que para a autoestima de vocês também pós-cirurgia também ajuda. Com certeza. Com certeza. No SAL, né, com a equipe multidisciplinar do SAL, a gente, após a bariátrica, no nosso convênio, a gente tem um acompanhamento durante 1 ano, onde uma vez por mês a gente se encontra com a nutricionista, onde tem esse encontro em grupo. Então tem mais bariátricos que participam, né? E então a gente troca experiências. E a gente achou que precisava de algo a mais. Então a gente criou um grupo de WhatsApp que a gente compartilha no Instagram, onde bariátricos com mais tempo a nível Brasil participam, pessoas que estão participando. Temos uma pessoa que vai se operar daqui uns dias. Um dá apoio ao outro. Isso. Inclusive pessoas que estão pensando em buscar a bariátrica, vêm conversar e ingressam. E ali, neste grupo, os assuntos variam, desde alimentação, troca de valores de remédios, porque de vitaminas, no caso, que, né, onde comprar mais barato, estratégias receitas, dicas. É muito legal. E é o segundo que nós vamos ter agora. Nós temos promovemos um encontro. Primeiro, então, a gente chama um convidado, né, um especialista em alguma área, dependendo de como é que está o desejo naquele momento, né, do grupo, assim. E agora vai vir o segundo, agora que nós vamos fazer no mês de março agora, também vamos chamar uma profissional, que é uma professora, inclusive, que o Jorge está fazendo aos sábados, e agora que vai passar para sexta-feira, um curso de culinária funcional. Exato. E aí ela vai vir conversar, né, conosco, bem uma conversa, assim, nada de palestra, uma conversa mesmo no sentido de sugerir coisas, porque assim, nós temos a nossa alimentação e tu abre a internet, hoje tu tem disponível, mas assim, coisas muito rápidas que tu tem em casa, o que tu pode fazer como pré-treino, como que tu pode fazer no café da manhã, como lanchezinho, e ela vai dar dicas, né, e conversar conosco. E como é que a gente pode acessar isso? Dá o endereço de vocês. No YouTube é Jorge Falkowski. E no Instagram é também Jorge Falkowski, ou Jorge Cris Casal Bariátrico. Isso. Show. E o mais interessante disso tudo, a gente, nessa mudança de rotina de vida, mudança alimentar, a gente começou a ver que aqueles alimentos saudáveis, aquela banana, maçã, eles se tornam tão gostosos se preparado de uma forma correta, que hoje a gente já comeu pastel, já comeu, né? Claro, sim, uma proporção muito menor, mas a gente não sente mais aquele mesmo gosto. E o desejo de consumir aquilo, porque tu vai mudando os hábitos. E aí, por exemplo, o açúcar, né? A gente acessou açúcares e até mesmo a frutose da fruta mesmo, assim, que tu pode agregar as tuas receitas, que tu não precisa. Então, assim, é reaprender. E todos os alimentos que estão à nossa disposição, que nem perguntam, tá, mas o que vocês comem? A gente come tudo? Qual é a diferença? A maneira que a gente prepara. E aí se torna mais saudável. Em porções muito menores, é simples. Né? É simples,
tu poder conviver com isso. É simples tu poder, não é, ai, fiz a bariátrica, agora eu tenho que estar com potinhos diferentes, eu tenho que não é, não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo. É muito mais tranquilo do que a gente imagina. E tu te sente muito bem, tu incorpora isso na tua vida de uma maneira que isso vai se naturalizar. E quando o Jorge e eu éramos bem grandinhos, e quando eu cogitei antes de que o Jorge tinha bastante aquela situação de resistência, ele falou, nossa, é impossível, não dá pra comer. Dá, sim. Dá pra gente viver, dá pra gente visitar amigos, dá pra gente fazer reunião de amigos, dá pra fazer tudo. Tanto é que eu fiz a cirurgia na terça-feira de manhã, no sábado era aniversário da Cris. Já comemorado Churrasco, também, tudo, eu me certo. sentei na mesa com todo mundo, com o meu potinho dos meus 100 ml que eu tinha de caldo e bem tranquilo. Eu tinha feito a bariátrica, então eu estava consciente que era eu que precisava. Tinha que cuidar. Né? E bem tranquilo, porque uma consciência a gente tem, por mais que estamos magros hoje, a gente continua sendo obeso. A gente vai almoçar e às vezes a gente acaba se servindo como se a gente tivesse grande. Eu tenho a cabeça. Né? Porque, então, essa consciência de... Mas daí acaba não conseguindo comer tudo também, Não, a gente não já? consegue. Então, essa consciência de que precisa haver o cuidado dia a dia, precisa fazer exercícios, precisa cuidar nas vitaminas, ele é constante. Porque a gente corre o risco de ter um reganho de peso. Isso pode acontecer e pode ser muito rápido. Então, se a gente não cuidar, né, não ter essa disciplina, que a gente cuida muito, foco, disciplina constantemente, a gente pode voltar. A gente não se via como estavam aquelas fotos. A gente não... Para nós, a gente hoje faz a comparação das fotos, assim, a gente realmente é muita diferença. Né? Nós não queremos voltar a esse peso. Então, para isso acontecer, a gente precisa realmente se regrar dia a dia. Para que isso não aconteça. Gente, com o resgate da autoestima, eles também criaram um negócio novo. Eles têm uma sex shop, que eles criaram também com essa questão. E a gente não vai poder falar sobre isso hoje, mas eu amei conversar com eles. A gente já está com o tempo estourado. Eu quero que vocês deixem, né, uma rede de contato para que as pessoas possam procurar e acessar cada vez mais sobre informações como essa, porque o intuito do Viver Plenamente é trazer informação e promover saúde e bem-estar para a comunidade, para as pessoas que nos acompanham. Gente, eu tô assim, ó, muito feliz, né, emocionada assim com a história de vocês, que é linda, né, e vocês têm uma história maravilhosa e ela tem que ser compartilhada, assim, porque é uma história de um casal de sucesso. Obrigada, Aline, a gente que agradece poder, né, divulgar, né, e poder falar um pouquinho para mais pessoas e realmente ampliar essa visão, porque é isso, né? Esse canal de relações que a gente vai criando, estabelecendo e ajudando mais o outro. E quando a gente faz isso, né, é aquele movimento pequeno que tu vai semeando e daí tu vai fazendo o quê? Tu vai fazendo com que as pessoas internalizem isso e naturalize isso de uma maneira que possa melhorar a vida delas. Então, é isso aí, gente. E é só nos procurar no @JorgeFalkowski. Perfeito. Casal bariátrico. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui com esse casal maravilhoso e que sirva de exemplo para tantos outros casais que precisam também dessa ajuda. Até mais. Até. Tchau.